graça e a paz de Jesus continue conosco. Como no início do culto, os problemas de tecnologia, né, irmãos? Temos que sempre nos adaptar e lidar com isso. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém. É muito bom sentir a presença de Deus no culto. É muito bom saber que Ele, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, aceita a nossa adoração. E que o Senhor então continue nos abençoando neste culto agora, com a pregação da sua palavra também. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Lucas, capítulo 5, verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do 17, nós lemos o seguinte: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo no leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfemas? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Então estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Oremos. Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra e queremos abrir os nossos corações e mentes para aplicá-la às nossas vidas. Para isso nós precisamos, ó Deus, do auxílio do Teu Santo Espírito, e é isso que Te rogamos agora, Pai. Orienta-nos, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender e praticar a Tua palavra e por elas sermos transformados conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deve ser o desejo de todo cristão conhecer mais e mais ao Senhor Jesus Cristo. E deve ser desejo também daqueles que ainda não conhecem a Cristo e não entregaram a sua vida a Ele, conhecê-lo mais e mais também, para saber quem é Jesus e o poder que Ele tem para trabalhar nas nossas vidas. Meditando no texto desta noite, eu gostaria de examinar com os irmãos alguns aspectos desse texto que nós lemos, que nos mostram quem é Jesus e como Ele age no meio do povo, no meio dos homens que são necessitados dele. Quanto mais nós lemos o Evangelho, quanto mais nós vemos o que Jesus fez, mais nós conhecemos dele. E hoje o nosso objetivo é conhecer um pouquinho mais de Jesus, porque muitas pessoas buscam a
trazido por seus amigos, chega à presença de Cristo. Então, Deus age através de Cristo, seu Filho, na vida daquele homem. Mas não só na vida daquele homem, age na vida daquelas pessoas que estavam testemunhando. E não só daquelas pessoas, age nas nossas vidas hoje também. Porque há um propósito de Deus em este episódio, em esta história com Agar, porque não é uma fábula, é uma história que realmente aconteceu. Tem um motivo para ela estar na palavra. E ela vai nos abençoar hoje também com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O primeiro aspecto que eu quero meditar com os irmãos sobre quem é Jesus é que ele, olhando para esse texto, nós podemos saber que Jesus tem poder para sondar os corações, para conhecer os corações, para saber o que vai na mente de cada pessoa, o que vai na mente, no coração de cada pessoa. Os irmãos estão me ouvindo, né? Pediu para trocar o microfone, nem sei onde está. Ok. Som. Vamos no tradicional. Eu ia dizendo que, ao olharmos esse texto, nós percebemos que Jesus tem poder para conhecer o coração e a mente de cada pessoa. Jesus tem o poder de saber o que vai além das nossas palavras, o que vai além das nossas atitudes, o que vai além do nosso comportamento. Jesus tem poder para conhecer o nosso coração. Nós podemos perceber isso, por exemplo, nos versos 21 e 22, que nós vemos assim: os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí no 22, vejam só: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que arrazoais em vosso coração? Ou seja, Jesus, mesmo na forma humana, quando ele esteve aqui entre nós encarnado, ele sendo o Messias, ele sendo o próprio Deus que vier a esse mundo para alcançar a humanidade, ele tinha acesso aos corações e mentes humanas. E isso não é diferente hoje. Deus tem conhecimento do que vai no nosso coração. Jesus conhece os nossos pensamentos. Diante desta verdade, irmãos, nós podemos ter duas atitudes. A primeira é aquele que não vive debaixo da graça de Cristo. Ele vai sentir medo. Ele vai tentar esconder o que vai no coração e na mente. Por quê? Porque por mais corretos que nós tentemos ser, e por melhores que sejam as nossas ações, por melhores que sejam as nossas palavras, por melhores que seja o nosso comportamento, nós podemos até demonstrar algo que nós não somos para as pessoas, mas não para Deus, não para Jesus. Jesus sabe o que vai no nosso coração. Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece as nossas motivações. Ele conhecia as motivações daqueles fariseus. Eles estavam criticando Jesus porque eles tinham medo, e foi isso que levou aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, a crucificarem a Jesus. Eles estavam com medo do poder, de perder o poder e o prestígio que eles tinham sobre o povo, sobre as pessoas. Aqueles homens, por serem
Testamento por conhecerem a lei de Deus e por sistematizarem e imporem os padrões da lei ao povo, eles tinham respeito, eles eram considerados, e com a vinda de Jesus Cristo atuando, operando milagres, dizendo que era o próprio Filho de Deus, dizendo que tinha poder para salvar, que iria destruir o templo de Jerusalém e reconstruí-lo depois de 3 dias, era um discurso que ameaçava a estabilidade ou a tradição da religião naqueles dias. Então, quando eles acusavam Jesus de blasfêmia, quando eles perseguiam a Jesus, eles não estavam exatamente preocupados com algum tipo de heresia que estava acontecendo, mas eles estavam preocupados com o prestígio que eles iriam perder. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia o coração daqueles homens e em muitos momentos ele repreendeu veementemente os escribas e fariseus. Mas ele não conhece o coração só daqueles que são rebeldes e que estão debaixo da ira de Deus por não crerem, por não aceitarem a autoridade de Deus. Ele conhece também o coração daqueles que são submissos a Deus e que creem no seu nome. Se nós olharmos para o verso de número 20, quando aqueles homens desceram aquele paralítico à presença de Jesus, o texto no verso 20 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Vendo-lhes a fé. Irmãos, nós podemos ver a fé de alguém? Você consegue enxergar a minha fé? Os irmãos podem até enxergar as atitudes que eu tenho, supostamente pela fé que eu tenho em Deus. Eu estou pregando hoje aqui a palavra do Senhor, então os irmãos supõem que eu estou fazendo isso por causa da minha fé, e realmente é isso, mas os irmãos não conseguem enxergar a minha fé, os irmãos conseguem enxergar a minha atitude. Aqui o texto diz que Jesus estava enxergando a atitude daqueles homens, o esforço deles de, apesar de toda a multidão, por uma abertura no telhado, descer o paralítico até a presença de Jesus. Jesus viu esse esforço, mas mais do que isso, Jesus viu a fé que eles tinham. Porque muitas pessoas buscam a Jesus não com fé, não por crerem nele como Filho de Deus, não por crerem nele como Deus, não para aceitá-lo como autoridade sobre suas vidas, mas por um mero interesse de algo que estão precisando. Mas Jesus, ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Jesus sabe porque cada um de nós veio aqui nesta noite. Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa fé, conhece aquilo que nos aflige, conhece os nossos sentimentos bons, mas também aqueles que são maus. Deus conhece os nossos pensamentos. Então, quando nós nos achegamos a Jesus, nós precisamos ter essa consciência de que Ele realmente conhece, sonda os corações, sonda as mentes, e ninguém pode jamais enganar. Meus irmãos, isso nos leva a termos uma sinceridade muito grande na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele orienta na celebração da ceia que o homem examine-se a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. É necessário nós olharmos para o nosso coração, examinarmos a nossa vida diante de Deus, porque se nós não fizermos, Deus está fazendo o tempo todo, Deus está conhecendo a nossa vida o tempo todo.
Ele sabe exatamente por que eu me deito e por que eu me levanto. Ele sabe por que nós vimos a igreja. Ele sabe por que nós abrimos a nossa boca para cantar. Ele sabe por que nós oferecemos a mão para ajudar o irmão. Ele sabe quando nós alimentamos mágoas e ressentimentos em nosso coração. Ele sabe quando nós alimentamos pensamentos impuros na nossa mente. Jesus conhece tudo isso. Ele conhece tanto o lado ruim como o dos fariseus, como também conhece aquilo que nós temos de sinceridade, aquilo que nós fazemos por amor na presença dele. Por isso que ser cristão, meu irmão, não é participar simplesmente de uma comunidade onde se encontram pessoas, não é simplesmente cumprir rituais, de vir à igreja, de participar da ceia, de dar a sua oferta. Vai muito além disso. Ser cristão significa estar com a vida, com o coração, com a mente totalmente escancarados na presença de Cristo. Ele sabe, Ele conhece. Agora, se isso até certo ponto nos causa um certo temor, por sabermos que Cristo conhece o nosso coração, também deve nos causar paz e tranquilidade. Porque se Jesus conhece tudo que vai no nosso coração e na nossa mente, não precisamos esconder ou tentar esconder nada dele. Porque esconder mesmo ninguém consegue. Não consegue. Então não precisamos tentar esconder nada de Deus. Se há um sentimento mau no nosso coração, do qual nós não conseguimos nos livrar, devemos tratar isso diante e na presença de Deus. Buscarmos a Deus, falarmos com Cristo, nosso Salvador, que conhece a nossa mente e o coração, e pedir: Senhor, transforma a minha vida, tira isso de mim. Eu não nego que há sentimentos de mágoa contra o irmão, que eu não consigo perdoar como o Senhor me ordena que eu devo perdoar. Pode ser que haja um pecado na nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai tocando no nosso coração, vai mudando, vai transformando as nossas vidas, mas às vezes ficam resquícios da nossa vida anterior a Cristo. E há pecados que às vezes são difíceis de abandonar, que tentam nos dominar, que tentam tirar a nossa comunhão com Deus. Deus conhece isso nas nossas vidas. Então nós devemos tratar, falar com sinceridade diante de Deus: Senhor, eu tenho esse pecado na minha vida, eu preciso abandonar isso, eu não estou conseguindo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da atuação do Senhor na minha vida. Ou seja, o fato de nós sabermos que Cristo conhece toda a nossa vida deve ser um incentivo a nós tratarmos tudo na presença de Deus. Todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades, todo o lado que não é agradável a Deus, devemos colocar diante de Deus, e Jesus vai atuar na nossa vida. Ele atua, Ele transforma. Essa sinceridade diante de Deus, em não nos escondermos, em não colocarmos máscaras diante de Deus, é a porta de entrada. A sinceridade diante de Deus é a porta de entrada para que Deus atue em nossos corações, para que Ele transforme as nossas vidas. Se há algo que precisa mudar no seu coração, na sua mente, nas suas atitudes que não agradam a Deus, com toda a coragem, trate isso diante de Deus. Ele vai te ajudar para que você tenha uma vida santa diante dele. Então nós entendemos, sabemos que Deus conhece os nossos pensamentos, Jesus conhece os nossos corações e pensamentos. É algo que precisamos entender e colocar no nosso coração a
vivermos esta verdade para a nossa vida. Se todos os dias da nossa vida nós nos lembrarmos que Jesus, o nosso Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, e nós nos colocarmos com sinceridade na presença dEle, muita coisa vai mudar na nossa vida. Muita coisa vai mudar. Não há como sermos tratados por Cristo e não sermos transformados por Ele. O problema é quando nós saímos ou tentamos esconder algo de diante de Deus, ou quando nós, mesmo sabendo que Ele conhece os nossos pensamentos, corações e intenções, fugimos da presença dEle para tratar esses assuntos. Então não há como Ele agir. Mas quando nós nos derramamos na presença dEle, como nós cantamos, nos derramarmos, não é simplesmente para pedirmos aquilo que nós precisamos, mas é para que Ele transforme as nossas vidas. Um outro aspecto do texto que nos ajuda a conhecer mais a Jesus é que Jesus, além de conhecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Ele também conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. É assim, nós imaginamos quais sejam as nossas necessidades e vamos a Deus pedir para Ele nos dar o que nós pensamos que é bom para nós. Agora Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos, mas Ele sabe. Aquele homem paralítico, sabendo dos milagres que Jesus já havia operado ali naquela região, quando ele pede aos seus amigos que o levem à presença de Cristo, o que ele estava esperando de Cristo? Ser curado da paralisia. Era isso que ele queria. Ele não tinha outra coisa em mente. Era uma necessidade para esse tempo, uma necessidade